Olá, boa noite. Estou aguardando a Aline entrar para a gente poder estar juntas aqui. Olá, Eneida, tudo bem? Boa noite a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Olá, Oiê, boa noite. tudo bem? Tudo jóia? Então tá bom. Tá baixo o volume? O seu Oi, não, Libem. Ah, então tá bom. tá bom? O meu também tá bom. Tá bom aí para você? É? Tá. Beleza. Oi, Libêncio. Oi, Reila. Giovana. Ah, tá. Tá tudo bem o volume com vocês aí? Oi, tudo bem? De Berá, bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje nós vamos de dupla, Isso. então com isso a gente não consegue aceitar solicitações de participação, porque a gente já está usando, né, os recursos. Verdade, Aline. O pessoal tá entrando. A gente já sempre gosta de aguardar um pouquinho, né? E fazendo essa esse acolhimentozinho da boa noite, mas também a gente começa às vezes a falar do propósito do nosso trabalho, né, Aline? Que é hoje a gente trazer uma temática que toca o coração mesmo, porque é uma tomada de decisão, né? E a gente sabe que tomar decisão não é simples. Pede da gente, exige da gente uma postura, confiança, segurança, um olhar em direção a uma força, né? Mas nem sempre a gente sabe se a gente está olhando para essa força, né? Então, nós vamos falar disso hoje, né, Aline? Colocar. Hoje a gente vai trazer algumas reflexões, né, porque é um tema, assim, que a gente tem estudado e através dessas reflexões a gente pode ir percebendo, né, se estamos prontos ou não para tomar uma decisão, ou quais decisões nós estamos adiando e o quanto isso nos custa, né, porque as decisões que não são tomadas no momento que se apresenta, né, isso gera um custo, a gente paga algo, às vezes, caro por isso, então, a gente precisa de observar. Boa noite a todos. Já recebemos até elogio, né, Liber? É A isso gente também te mesmo. acompanha, viu, Libêncio? É, Libêncio é lá de Aba, facilitador de constelação. Sempre que a gente pode, a gente dá uma entradinha nas suas lives. é verdade. E Estamos. a gente, né, esse trabalho da gente ir conhecendo outros facilitadores, para nós também é importante, né? Porque isso tem a ver com a nossa forma de trabalhar. Somos 4 no Instituto, porque um dia tomamos uma decisão, Exatamente. né? Tomamos a decisão de seguir 4. Podia seguir uma, podia seguir duas, podia seguir 3 e decidimos seguir com 4, É, né? E isso foi uma escolha, foi uma decisão. Então, é, hoje a gente veio para compartilhar um pouco sobre isso. toda Pode decisão falar. enriquece o nosso olhar, né, Libêncio? Toda decisão exige uma renúncia, né? Então, eu sempre gosto de falar que quando a gente vai tomar uma decisão, e as pessoas ficam muito assim, ai, é certa ou errada essa decisão que eu estou tomando, né? Eu não gosto nem do certo nem do errado. Eu sempre falo que toda decisão nos coloca num ganho e também numa perda, né? Por quê? E, Porque para eu ganhar algo, eu preciso perder outro. E às vezes eu estou numa decisão que eu perco algo, mas eu estou ganhando outra coisa lá na frente, ou até mesmo ao mesmo tempo, né? Então, uhum, acho que entra a vulnerabilidade das decisões, porque a gente não quer perder, a gente quer ganhar tudo, né? E a gente precisa entender que uma decisão, ela exige uma direção, ela exige, né, um olhar, ela exige uma entrega, ela exige uma confiança. A gente vai falar muito disso hoje, né, Aline?
Sim, porque quando a gente pensa assim, a gente ainda não está olhando amplamente para ela, né? A gente não está olhando ainda com o otimismo de que aquela decisão vai abrir novas portas, né? Eu Isso, tenho estudado muito desse assunto e tenho percebido assim que tem coisas que só se abrem depois de uma decisão. sim. Enquanto a decisão não é tomada, ela fica travando, bloqueando novas possibilidades de transformação, de cura, de oportunidades para se chegar. E isso decisões em qualquer âmbito, né? Tem o âmbito profissional, de carreira, de profissão, tem o âmbito de relacionamentos, sejam relacionamentos de casal, sejam relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizade, e seja também no âmbito da saúde, né? Quantas vezes a gente adia algumas decisões para que a gente possa realmente levar uma vida mais saudável, né? Nós Exatamente. estamos aqui aquecendo o tema, sejam bem-vindos quem está chegando agora, a Kellen, Raquel, a Nilva, Renata, todos muito bem-vindos, a Giovana, com isso que a é da gente nossa... está. Eu assim, adoro, né, pessoal de Quirinópolis, Ituiutaba, Uberlândia, Uberaba. Eu adoro quando vem essa turminha de fora, assim, para estar acompanhando a gente nas nossas lives. Nós, do Instituto, a gente está lançando, né, essa série de lives que diz respeito aos temas que nós trabalhamos em workshops, em supervisões, em treinamentos, né, e estudos que a gente oferece ao longo dos nossos trabalhos. Então, sempre esses temas também são trabalhados vivencialmente, né, Aline? E eu e a Aline Sim, está com esse tema para falar de muitos trabalhos que tem pela frente, muitas oportunidades que temos pela frente, inclusive sexta agora, que a gente vai estar com a supervisão Negócios e Carreiras com o tema tomada de decisão. Então, são todos uhum. convidados, né? Não tem um pré-requisito, as pessoas estão me procurando e perguntando: tem pré-requisito? Tem que ter feito treinamento antes? Tem que conhecer a constelação? Tem, né? Não tem. A supervisão, ela é uma vivência teórica em que a gente vai estar olhando para estudos de casos, e às vezes olhando também com os diagnósticos sistêmicos que a gente consegue fazer lá no momento, né? Então, ela é bem Os interessante. exercícios, né? Isso, exercícios, movimentos, né? Então, é bem interessante para quem, inclusive, quer conhecer, né, essa área que também tem a ver com a constelação. Não é a constelação em si, mas está quase ali, né? A gente está no movimento. E Sim. vamos falar também do nosso treinamento em desenvolvimento pessoal sistêmico, que vai começar agora em março, daqui 2 semanas, né, Aline? Dia 21 de março. Isso, 21 e 22, nós estamos com o nosso primeiro módulo do treinamento em desenvolvimento pessoal sistêmico. Dá tempo, é uma formação interna, um desenvolvimento interno, um crescimento interno. Então, a gente vai estar mostrando também quando é que a gente decide, a gente toma uma decisão para olhar para nós, né? Para ter um aprofundamento de uma relação conosco, né? Para conhecer mais os nossos sentimentos, o nosso campo de emoções, a nossa história familiar, o nosso lugar na história familiar, o nosso lugar na nossa vida, em todos os setores, inclusive profissional. E assim a gente vai acalmando e vai tomando aí novos passos, novos rumos, novas oportunidades. Eu e a Aline, Dando o passo adiante, né? Que o Bert Hellinger fala, né? Que é esse passo rumo a algo novo, né? Então, isso exige uma nova consciência também, mas primeiro é necessário uma tomada de decisão. exatamente, a gente preparou um materialzinho, né, Aline? Sim, E a primeira frase é assim: a escolha certa é a que acalma o coração. A pergunta que eu faço para vocês aqui: vocês estão com o coração em paz das escolhas que vocês fizeram até aqui? Sejam profissionais, sejam pessoais, sejam de todos os relacionamentos em geral, né? Vamos conversar com a gente um pouquinho hoje. Tragam as suas é, dúvidas, as suas vivências, para a gente poder refletir também esses temas. Oi, Ana, sim, porque. Oi, Ana, bem-vinda. A Ana bem-vinda sempre está aberta. sempre. Então, porque assim, esse movimento de tomada de decisão é uma tomada de consciência também.
Então, não tem como a gente falar desse tema sem falar do estudo, né, que o Hellinger fez tão profundamente a respeito das dinâmicas da nossa consciência. A gente estamos inseridos, sabemos, já falamos aqui algumas vezes, né, que estamos inseridos dentro de 3 leis da vida, né, que são a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. E dentro dessas leis, na lei do pertencimento, nós temos o direito de fazer parte de um sistema familiar, ou de um sistema organizacional, ou de um sistema religioso, dentro daquilo que a gente vai vivendo. E aí, dentro disso, nós desenvolvemos a nossa primeira consciência, né, dentro dessa dinâmica do pertencimento, que é aquela consciência arcaica, aquela consciência, na verdade, é a consciência pessoal. Aquilo que eu entendo do mundo de bom, de ruim, de mal e bom, de leve, pesado, de melhor e pior, é onde eu começo a fazer esse nível de avaliação e de julgamento. Então, essa consciência, ela é muito importante, mas ela é a primeira, é o nosso nível básico, é aquilo que a gente adquire quando a gente é criança ainda, ela é muito forte nas crianças, né? Sim. E aí, quando a gente vai se desenvolvendo, a gente começa a perceber que... peraí, que eu vou ver se eu vou chegar mais perto e se melhora. Vou mudar um pouquinho aqui. E aí, dentro disso, dentro dessa consciência, a gente faz algumas escolhas para pertencer. Então, eu escolho algumas coisas conscientes, dentro do que eu avalio que é bom e ruim, que é melhor ou pior, e algumas escolhas inconscientes. E aí é quando a gente começa a ir para a próxima consciência, que é a consciência de grupo, a consciência coletiva, né? A consciência onde eu fico inserido num grupo de pessoas e, a partir disso, eu começo a olhar para isso de uma forma mais sistêmica, né? Que é quando eu já não estou me avaliando mais sozinho, eu começo a me avaliar dentro dessas pessoas. Então, se eu participo de um grupo onde todas as mulheres são empreendedoras, se eu não for empreendedora, como que eu vou me sentir? E aí, o que isso tem a ver com tomada de decisão? Né? É aí que começam as nossas decisões inconscientes. Agora, para a gente ter uma decisão consciente, que acalma mesmo o nosso coração para o leve, porque muitas vezes o nosso coração ele tem uma tendência a se vincular na dor. Então, para que ele vá para uma decisão que seja leve e realmente uma decisão adulta, eu preciso de identificar o quanto eu estou inserido nessa consciência coletiva e o quanto eu tomo decisões achando que eu estou apropriada da minha própria força, das minhas escolhas, do meu querer, e muitas vezes eu estou apenas seguindo um fluxo que eu estou inserido, dentro da lei do pertencimento. Eu costumo dizer que é quando a gente está a serviço do sistema familiar e não está vendo. Aí, e não está vendo. A gente cria um amor cego, que a gente fala, está lá repetindo padrões de comportamento, repetindo histórias e não está percebendo que é uma repetição. Pode continuar. Sim. Então, a partir disso, quando eu tomo essa consciência, eu posso começar a acessar uma consciência um pouco mais ampla, que seria a consciência espiritual, que é olhar para tudo de uma forma mais imparcial, né? Com uma concordância com as coisas do jeito que elas realmente são, sem muita ilusão, né? Sem muita fantasia, sem muita criação do nosso ego e das nossas carências, dos nossos sentimentos. Ela vai um pouco além disso. Então, esses estudos que o Hellinger fez dessas dinâmicas da consciência nos levam também a 2 movimentos.
Um é me sentir de consciência leve ou de consciência pesada diante das circunstâncias e situações que se apresentam. Então, eu dei o exemplo, né? Se eu faço parte de um grupo de mulheres que são todas empresárias, empreendedoras, aí eu estou lá com meu filho pequeno, não importa, eu vou querer ser mulher empresária empreendedora, porque eu faço parte disso para que eu possa sentir que a minha consciência é leve. Ficar, não, eu tô me sentindo de consciência leve porque eu tô fazendo parte do que todo mundo faz. Ou eu posso escolher me sentir de consciência pesada e fazer diferente, falando, não, eu não vou ser uma mulher empreendedora, agora eu vou ser mãe, vou largar tudo, vou largar instituto, vou largar empresa, vou largar consultório e vou ficar só sendo mãe. Como que eu vou me sentir em casa? Na hora que, às vezes, eu estiver cansada, na hora que eu estiver com a autoestima baixa, eu vou pensar assim, olha, você fez uma coisa errada. Então, nós estamos o tempo todo, assim, achando que estamos tomando decisões assertivas, que é o melhor para o nosso momento, mas com muita dificuldade de bancá-las. Então, veio a consciência pesada, que é fazer diferente do grupo. Bancar ser diferente do grupo. Isso gera um peso, mas, ao mesmo tempo, ela é a consciência madura. Ela é a consciência que banca as decisões que são necessárias serem tomadas e que trazem uma abertura de caminho. Porque ela mostra uma nova perspectiva. Exatamente. Mas não é fácil sustentar essa consciência, né? Porque essa consciência, ela nos coloca como o patinho feio da história, né? Então, se todo mundo tá ali nadando no lago para um rumo, você é o que vai virar e vai fazer a curva. E bancar ser diferente é um exercício, assim como honrar pai e mãe é um exercício que a gente precisa de fazer todos os dias. Bancar estar numa consciência que é chamada até de má consciência, olha só, até o nome dela já é para deixar a gente estremecido, você está na má consciência, né? Então a gente tem crenças nossas dentro do nosso julgamentos, né, de má é uma coisa ruim, madrasta, má pessoa, má profissional, e você tem uma má consciência, né, mas ela é a consciência que é verdadeiramente leve, ela é a consciência que é verdadeiramente forte, né. Quer falar, Larissa? Quero falar o seguinte, esses dois campos de consciência, né, consciência leve, consciência pesada, quando a gente traduz isso para, por exemplo, a tomada de decisões, primeira coisa que a gente vai ficar de frente são as crenças familiares, que são aqueles valores que são como legados, né, que vão de geração para geração, e cada geração vai tomando esses valores, vão tomando essas crenças como a verdade absoluta da família. Então, quando eu estou no campo da consciência leve, e eu venho de uma família que a profissão dessa família é uma profissão em que todos trabalham, por exemplo, como empregados, operários, né? São pessoas que estão assim num campo de trabalho que a gente fala assim mais primário, de atividades mais laborais mesmo, assim, de colocar a mão na massa, literalmente. Se eu estou num campo de família desse, quer dizer, se eu venho de um sistema familiar desse, para eu ficar com um campo de consciência leve, dificilmente eu vou estudar, dificilmente eu vou conhecer, né, um ambiente profissional em que eu vá me sentir valorizada, por exemplo, com intelectualidade. Né? Com E a gente começa a se boicotar, né? A gente Totalmente. Começa com boicotes, né? Totalmente. Começa a reprovar de ano, começa a fazer coisas que perdeu o certificado, esquece a data do concurso, né? E às vezes, a Aline até consegue formar, mas depois não consegue arrumar trabalho na área. Então, eu estou com um caso com uma pessoa que está aqui, né, que a gente está tratando isso, e ela fala, Larissa, eu quero tanto estar na área, eu não sei se eu quero estar na área, mas
Por que que é tão difícil conseguir me apropriar dessa área profissional e me desenvolver e me sentir valorizada e ter recompensas, etc e tal? Porque vem de um campo de consciência, que é o que a Aline estava explicando, que é essa consciência leve, tipo assim, eu me pareço com vocês, família. Para mim também tem que ter muito esforço, eu tenho que trabalhar muito, pôr a mão na massa. Só assim eu me sinto pertencente, incluída nesse sistema familiar. Então, assim, Até porque, né, o nosso conjunto de crenças, valores, aprendizados, cultura, vem tudo dessa base, dessa raiz, né, de onde eu vim. sim, Né? É ali que a gente começa a aprender assim o que que é certo, o que que é errado. Então é ali que a gente isso, escuta as crenças mais assim enraizadas, né, de nós mesmos, isso. que são essas crenças assim, você não pode. Eu sei de uma história assim que não, você não pode mudar de cidade para estudar. Então, a pessoa tinha que escolher um curso que tinha na faculdade da cidade. Então, Uhum, uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa que sempre quis fazer medicina, mas para fazer medicina ela teria que mudar de cidade. Então, dentro de tudo que ela aprendeu, não é certo mudar de uhum, cidade para fazer um curso. Então, ela fez letras, que era o que tinha na cidade dela, uhum, né? E uhum. aí, beleza, aí outra crença. Não, eu cresci, fiz uma faculdade, então agora eu tenho que trabalhar com isso. Aí passa uma vida infeliz, né? Isso, exatamente. Porque aprendeu desde pequeno ali algumas crenças que vieram dos pais, dos avós, da história, das raízes. Exatamente, Aline. E aí, essa tomada de decisão que foi feita sobre as crenças, sobre, né, respeitando crenças, respeitando os valores familiares, ela tem um peso. E esse peso é o preço que se paga para estar nela. Então, eu me sinto pertencente no campo familiar, eu repito padrões familiares, né? Eu repito extensões assim de comportamento, de limites profissionais, financeiros e uma série de coisas, me sinto calma de alguma forma, mas por outro lado tem aquele esforço de ter que dar conta do sacrifício, de não me sentir realizada, de sentir que as coisas parecem ser mais fáceis para o vizinho, mas para mim é tudo tão difícil, tão, né, tão limitado. Então as pessoas chegam muito para nós e falam assim, mas por que que eu não consigo? Né? Até eu fiz algumas perguntas no Instagram, assim, você sente força no seu campo de trabalho, com isso você sente uma profissional, né? A pessoa fala, não, eu não me sinto tão forte, parece que eu estou assim, balançando ali no meu campo profissional, parece que ainda não estou com o pé no chão, firme e decidida desses passos que eu tomei, que eu dei, né? Então tem muito a ver com o que a Aline acabou de falar. Você imagina, você está olhando para uma área de saúde, que é uma área que te chama atenção, que traz para você entusiasmo, que traz força, mas não, você foi lá para a área de linguística, lá para a área de humanas, que tem também suas qualidades, suas virtudes, mas que não te realiza, porque ali não vai olhar para o que a sua alma olha, ou olhou a princípio. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês: onde vocês se encontram hoje nas decisões de vocês, sejam decisões profissionais, de negócios ou pessoais, vocês sentem paz, vocês se sentem alegres, vocês se sentem aliviados ou incomodados, desconfortáveis, pesados, tristes? Coloque isso para nós aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Exatamente porque nós estamos lidando com crenças e valores. E crenças e valores é a nossa raiz familiar, da qual, para a gente sair desse campo de consciência leve e a gente ir para o campo de consciência pesada, essa má consciência que o Bert diz, nós temos que tomar uma decisão de dentro para fora, honrando essa história familiar, olhando para cada lugar do membro familiar e respeitando, reconhecendo esses membros familiares, essas histórias familiares, e aí sim a gente consegue ficar no campo da má consciência de uma maneira mais tranquila, para não falar leve, para não confundir vocês, porque geralmente eu falo leve, né? Mas é um lugar que se sente solitário, eu sempre falo isso, né, Aline?
Ficar no campo da consciência pesada é um ambiente solitário. Ali, muitas vezes, você vai ficar por muito tempo no campo da solidão, né? A Ju está dizendo assim, me sinto incomodada, entristecida. Ju, eu conheço um pouquinho o seu campo de trabalho. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: do seu campo de trabalho que você atende no particular, no público, em escolas, onde é que tem muito desconforto, e se dentro desses ambientes todos tem uma parte que te deixa em paz, tranquila. Olha, e tem uma outra coisa também, Ju, ir a todos, né? Quando a gente se sente entristecido nas nossas escolhas, né? Naquilo que a gente está fazendo, nós precisamos de observar de onde nós não estamos recebendo, né? Porque muitas vezes a gente toma uma decisão a serviço de algo ou de alguém da nossa história, né? E geralmente está a serviço de alguns excluídos. E se a gente consegue entender isso, sentir isso, reconhecer isso, é possível trazer uma leveza para que você possa tomar uma nova decisão. Agora, o que acontece? A gente esperneia com a decisão que a gente tomou. E aí, quando a gente está esperneando, a gente está patinando, a gente não está andando. E o caminho do mais, que o Hellinger fala, é o caminho para frente. É o caminho que olha para frente, é o desapego do... É um caminho É o livre. desapego do passado. Ok, naquele momento, né, igual o exemplo que eu estava dando, a sua família não permitiu você mudar de cidade para você fazer a faculdade de medicina que você queria, como foi o exemplo que eu dei, né? Não é o caso da Ju, mas eu estou falando do exemplo. Em geral. Mas e agora? Agora você já entendeu que naquele momento você precisava de sentir essa permissão da sua família, que naquele momento para você era difícil sair e bancar uma consciência nova, diferente, caminhar para um rumo que não é aquilo que eles te direcionaram. Exatamente. E aí, agora? Né? E agora você faz o quê? Aline, tem uma... Deixa eu ler. Da Paulinha, né? Paulinha. Tenho o perfil de ter um negócio próprio, mas fui para concurso público por raízes familiares e crenças que desenvolvi ao longo da minha vida. Agora que tive consciência disso. E por mais que fico empolgada com o plano de montar algo próprio, a culpa e o medo aparecem em muitos momentos. Sim. E aí, Paula, eu falo de experiência própria, né? Meus pais, minha mãe e meu pai. Minha mãe aposentou recentemente, assim, 35 anos de concurso público. Meu pai, 35 anos também na área de concurso público. E toda a família sempre falou, faça concurso público, né? É a estabilidade, é a segurança, é a garantia para você viver tranquila. E eu nunca tive carteira assinada. Né? Então, o meu primeiro emprego, eu montei um MEI e fui prestar serviço. E aí, o que acontece com isso? É como se eu tivesse o tempo todo tendo que mostrar para mim mesma, provar para mim mesma que eu posso ganhar dinheiro, que eu posso ter segurança, que eu posso ter contratos fixos, que eu posso ter estabilidade, que eu posso ter benefícios, plano de saúde. Né? Isso é uma luta, porque realmente, assim, o vínculo que a gente tem com as nossas raízes são fortes, né? Só que aí, qual que foi o movimento que eu tive que fazer? Olhar para eles e falar assim, vocês fizeram a escolha certa para vocês. Isso. Assim como eu falo, vocês são os pais certos para mim, vocês fizeram as escolhas certas para vocês. Por favor, me abençoe se eu fizer um pouquinho diferente. É um pouquinho só, né? Que aí eu me autorizo a aventurar. Porque o Thomas falou sobre isso no livro do Histórias de Sucesso do Hellinger, ele fala disso. Né? Tomar decisões é ir para um caminho de aventura, de coragem. E de muito esforço.
E de esforço. Muito esforço. Porque isso. Pode terminar. Não existem culpados. O Libense contribuiu aqui, exatamente, né? Não existem culpados. Ó, o João Paulo. Paulinha, só para fechar com a Paulinha, é porque assim, vem muitas pessoas para mim na sua condição, Paulinha, são servidores públicos, às vezes com altíssimo salário, e não estão satisfeitas, estão adoecendo, têm o corpo adoecido, a alma adoecida, a mente adoecida, enfim, tudo adoecido. Mas, de fato, para fazer essa escolha de sair de um campo de trabalho e que tem essa seguridade, né? Para um campo de desafios, de coragem, de entregas, né? Vai exigir também, eu sempre falo, vai exigir um tempo como se fosse uma ponte. Então, se você, de fato, tem interesse em desenvolver um negócio próprio, em caminhar em algo que vai ser seu, vindo do seu coração, começa já com os primeiros passos disso. Faça essa ponte aos poucos. Eu sempre falo para o servidor, às vezes, ele tem condição de trabalhar meio período e não o período integral. Ele vai ganhar menos, a metade, mas ele já começa a fazer o movimento dessa forma. Então, você fica metade do dia trabalhando, a outra metade trabalhando no seu negócio, até você sentir segurança. Por quê? Faça uma transição, né? Transição, porque a segurança que o serviço público no Brasil ainda oferece está muito no campo da mãe. A gente até fala que o serviço público é aquele leitinho mensal que acontece todo mês. Eu nunca vou ficar rica, mas eu nunca vou ficar sem meu dinheirinho, não é assim? Então é quando a gente começa a olhar para essa mãe interna e dizer, como a Aline falou, você é a mãe certa para mim. Né? O que eu recebi de você foi o suficiente. E aí vai precisar olhar mais para o papai, para a força do papai. Vai ter que olhar um pai, um homem ali dentro, com uma força, uma potência, para você falar, não, mas eu consigo fazer por mim. Aí, quando a Aline fala, olha, eu tive que chegar nos meus pais, olhar para os dois e falar, vocês têm a história certa, a escolha certa e me abençoe, o que ela mais fez foi, né, olhar para essa mãe e dizer, mãe, eu quero ser gente grande, então eu vou fazer por mim. Todo dia é um desafio, né, Aline? E esse movimento em relação ao pai é bem forte mesmo, né? Recentemente eu fiz um workshop lá em Uberaba a respeito desse tema de tomando decisões assertivas, e lá eu fiz 5 constelações, né? As 5 foram no pai, né? Aí eu, opa, né? Porque é um campo de experimentação, eu falei assim, o que isso está nos contando, né? Porque aqui a gente não tira conclusões, assim, a gente não fica assim, se isso é falta disso, ou isso é excesso disso, a gente vai pelo aquilo que a gente vai vivenciando, né? É claro que existe a linha de trabalho do Hellinger que vem nos ensinando isso. Então, o que eu observei, e é um movimento que eu faço também, quando eu coloco o meu pai, porque aí já está respondendo um pouco da pergunta do João Paulo, né? Quando eu coloco o meu pai no meu coração, atrás de mim, e entro para um negócio, esse negócio tem outra força. Né? É como se eu falasse assim, pai, vamos ali comigo abrir um CNPJ, né? Porque ali, na energia do pai, está a força do trabalho efetivo, né? Desse trabalho que é o passo a passo, porque o pai é o mundo. E quando a gente abre um próprio negócio, o que nós estamos fazendo? Servindo ao mundo. Isso. Nós não estamos servindo a um sistema só, nós estamos servindo amplamente. A um sistema universal, né? Universal, porque o empresário, o empreendedor, ele tem uma força de multiplicação e de serviço amplo. Então, quando eu amplio essa possibilidade de servir, eu estou pedindo e honrando e agradecendo o caminho que eles fizeram. Foi porque eles fizeram algo que desbloqueou para mim poder fazer o que eu faço agora. Então, para a gente olhar para essa palavra que você usou, desbloqueou, né? Desbloquear, você vai ter que incluir a história deles no seu coração. Isso, o João Paulo, deixa eu só ler a pergunta dele. Tá. Como uma pessoa pode pedir permissão ao sistema se desbloquear para seguir determinados caminhos pessoais ou profissionais,
Como ser digno para ter o real merecimento? Poderiam explicar? Aí eu entro com essa questão, porque assim, a gente às vezes fala assim, eu preciso desemaranhar, desbloquear da minha história familiar para eu poder fazer diferente. Então, esse movimento nada mais é, você falou de merecimento, do que incluir. Então, quando eu Incluir. consigo olhar para o meu pai, consigo olhar para a minha mãe com inclusão da história deles, de verdade, inclusão significa eu concordo. Eu concordo com você, com a sua história na sua vida, papai. Eu concordo com você, com a sua história na sua vida, mamãe. Porque nem sempre eu preciso concordar na minha vida. Mas, por exemplo, se eu tenho uma mãe que teve uma dificuldade muito grande de trabalhar, de ter saúde, de se desenvolver como mulher profissionalmente em todos os outros setores, eu posso concordar o seguinte, que eu não vou mexer nessa história, né? Que eu olho para essa história e falo, bom, essa história ela é a certa para a sua vida, mamãe. Né? Eu concordo com essa história na sua vida. Agora, na minha vida, eu te peço a benção para que eu faça um pouco diferente. Porque eu não preciso... Que às vezes a gente fica ocupado, né, Larissa? E assim, querendo arrumar o caminho dos nossos pais, né? Resolver. Resolver e ali desenvolver. Meus pais, minha mãe foi manicure, eu quero dar um salão para ela, porque aí depois eu posso abrir meu negócio. Né? E não é bem assim, né? A gente precisa de respeitar os passos que eles deram e que foi possível para eles darem e agradecer. A gratidão é uma bênção. Né? A gratidão. A Fábia tá rindo. A Fábia tá Abriu o rindo, salão? Ê, Fábia, você quis abrir salão sua mãe, né, Fábia? Pati, boa noite, tudo bem? Oi, Pati, tudo Seja bem? bem-vinda, amiga. Nós temos a Pati também, que é facilitadora, está aqui com a gente, viu, Pati? Vai participando aí com a gente, por favor. Então, essa questão do desbloqueio, ele tem muito a ver com a gente se colocar numa postura humilde, né? Porque é uma pergunta que eu costumo fazer nos nossos workshops, nos nossos trabalhos. A quem você serve? Né? E aí a gente fala, eu sirvo a fulana, cicana, a Deus, aos meus pais. Não, você serve a você mesmo. E aí isso é reconhecer com humildade, assim, o caminho que nós estamos trilhando. E dentro dessa humildade a gente pode ter gratidão e pedir bênção. Falar, pai, me abençoa. Se eu vou fazer um pouco diferente de você, você ganhava 1.000 milhões aí sendo funcionário público e eu vou ganhar milhões sendo autônoma. Por favor, me abençoe, tá tudo certo. Né? E aí, não é fácil, porque a gente tem que lidar com a insegurança deles. Porque aí eles olham pra gente toda vez. Ela fala que é assim, se você tem um papai que é uma potência, e seja qual campo de trabalho que ele foi, ou uma mamãe, gente, essa é a sua raiz, pelo amor de Deus. Você é o fruto dessa raiz, é a extensão dessa raiz. Pode ser tão forte ou até mais forte do que esse papai e essa mamãe na humildade, no processo humilde de olhar e reconhecer esses pais. Por isso que o Bert fala da honra. Honrar pai e mãe é reconhecer pai e mãe, é concordar e não querer mexer na história deles. E não perder tempo com você se apropriar de coisas que não são suas, né? É isso mesmo, né, Paty? Honre seus pais. Por isso que, assim, que para tomar decisão, precisa de olhar para a fonte. Isso. Né? E essa é a fonte, né? A fonte não é o curso XYZ, a fonte não é o profissional XYZ, a fonte é a sua história. Só é possível tomar decisões assertivas quando eu olho para a minha história e vejo o que eu posso receber dela. Porque aí eu recebo o que veio da história da minha mãe, toda a bagagem que tem de crenças, valores, cultura, aprendizados, dificuldades, limitações e força, e recebo aquilo que veio da história do meu pai, toda a bagagem que veio da história dele. Sim. E aí, com isso, eu vejo o que me cabe, né? Porque aí eu vou podendo ter segurança, porque tudo isso, vocês estão vendo, todo esse movimento que a gente está contando para vocês, gente, é para a gente ter segurança para tomar a decisão. Isso.
Para a Exatamente. gente se sentir seguro, e a gente só se sente seguro quando a gente, dentro de nós, a gente sente uma autorização. Ou como se a gente olhasse para trás e falasse assim, não vou contrariar ninguém. Né? E O Bert tem um livro que chama A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Eu adoro essa frase. Exatamente porque vai de encontro a um provérbio chinês que a gente preparou aqui, né, Aline? Quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Então, se nós temos nas nossas histórias dificuldades, em geral, com questões financeiras, profissionais, com questões, né, de apropriação de negócios pessoais, não temem o vento. A raiz é essa, a história é essa. Você vem dessa história. Ela fortificou você para que hoje você tome decisões sábias, que vão alegrar sua alma, que vão alegrar os seus passos. Eu costumo dizer, eu tenho muito esse perfil da Aline. Eu prefiro ter um passo mais de esforço, de muita luta, mas estar no lugar que eu quero estar, do que deixar algo fácil chegar para mim e falar assim, fica com isso aqui, ó. Né? Então eu ganho dinheiro num lugar fácil, mas eu não gosto daquilo ali não me prende. Por quê? Porque eu gosto do dia a dia, do movimento e de me sentir no lugar da minha escolha. Então a pergunta que eu faço, você está no lugar da sua escolha? Né? Porque, Ju, você falou lá atrás, eu me sinto triste. Então olha para isso. Porque essa escolha que você está fazendo, ela te entristece, ela não te alegra. E caminhe com a direção certa de que a força está na sua decisão. O Cássio colocou algo aqui, sem saber da história. Sem saber da história. A história, na verdade, quando a gente fala da história, a gente nem sempre a gente sabe de detalhes dela, né? Mas a gente é resultado. A história então, está na gente. A história está na gente. A gente tem um ímpeto. É como se a gente tivesse um ímpeto. E é só a gente observar o que naturalmente nos pega. Isso. Né? Às vezes, naturalmente, eu me vejo apta para fazer concurso. Ou eu não sou estudiosa, não sou de pegar livro para ler. Isso é natural de mim. Aí eu já penso em outros caminhos. Isso que vem naturalmente dentro de nós já é indícios de coisas que vêm da nossa história. E quando a gente concorda com essas nossas dificuldades, e quando a gente concorda com essas questões que vêm naturalmente para nós, a gente se libera. Isso. A gente se libera. Eu falo que quando a gente não conhece a história da gente, é uma forma fácil da gente se apropriar dessa história com a nossa atualidade, é ficar de frente aos nossos medos atuais, a tudo que nos incomoda, ao tipo de pessoas e situações que são desafiadoras para nós. Então, quando a gente está nesse lugar real, atual, e tem esses desafios para cumprir, para olhar, para internalizar, para mexer, pode ter certeza, tudo é raiz da sua história. Tudo é raiz da sua história. Então, a realidade, a atualidade nos traz a nossa história através do nosso olhar, através das nossas escolhas, através também das nossas omissões, através dos nossos medos. Então, Cássio, você já tem uma bagagem boa para encontrar a sua história através de você. Né? A Paty falou ser útil na vida. A Paulinha está dizendo assim, esses dias assisti um vídeo sobre o lado financeiro. E quando ele não flui, é importante olharmos para a relação com os nossos pais. Poderia falar um pouco sobre isso? Sabe, Paulinho, eu estava lendo um material que eu escrevi recente também de um treinamento que eu participei do Gerhard, e ele fala que quando a gente não se apropria do dinheiro, quando a gente não se apropria desse campo financeiro, a gente não está olhando para a vida. Porque a gente acha que olhar para pai e mãe é morte, mas é ao contrário, é vida. Porque eles são a raiz da nossa história, eles são a raiz da nossa vida. Então, quando você está aqui buscando essa relação com os seus pais, é natural que, à medida que essa relação fique fluida, a sua relação com o dinheiro também fica, porque o dinheiro se alegra com a origem. O dinheiro se alegra com tudo que nos faz honrar. Né? Pode falar. O dinheiro, ele é uma colheita de algo que a gente oferece. Então, eu ofereço um serviço, um trabalho, qual que é a colheita? O dinheiro, o benefício, o reconhecimento, o cliente.
E essa relação que eu tenho com o dinheiro, ela é aprendida, na verdade, as nossas relações, elas são aprendidas com as relações que a gente tem com os nossos pais. Então, quando eu era pequena, a minha mãe me oferecia comida e eu falava, não, não quero. Ah, eu não quero por quê? Não, eu não quero a comida que você fez, né? Se desde pequena eu já tenho uma relação que foi construída, onde eu não quero receber, o dinheiro age da mesma forma, porque o dinheiro ele está no mundo, ele é essa força do mundo. Então, se eu não recebo dos meus pais, eu não recebo de ninguém. Não recebo da vida, não recebo do mundo, não recebo de ninguém. Aí esse campo de não apropriação vem da gente. É a gente que está rejeitando. Às vezes o dinheiro está batendo na sua porta, mas você não deixa ele entrar. Às vezes ele entra e você não fica com ele. Então é uma questão. Ou então, sabe quando nós somos muito doadores, né? Os doadores geralmente são aqueles que estão querendo pagar as contas dos pais, mas não é as contas assim, de água, luz, telefone, não. É as cargas todas sistêmicas, né? Que existe na história deles. Aí a gente não se apropria. E a gente já fez algumas lives a respeito do dinheiro, mas é um tema assim super recorrente, assim, né? Para a gente falar, e tem a ver com isso também, o quanto eu tomo decisões que me trazem prosperidade. Isso. O quanto eu tomo decisões que me colocam em contato com a prosperidade. Né? E com a leveza, com o equilíbrio na vida, com a saúde financeira, saúde emocional, saúde espiritual. Onde começa o meu sucesso? A pergunta que você tem que fazer para você. Então, onde começa o meu sucesso, né? Quando a gente se depara com a resposta dessa pergunta, é muito simples olhar para essa origem, né? A origem ela não tem que ser perfeita, ela não vai ser perfeita. Não esperem, não se queixam buscando essa exigência de que tem que vir do perfeito. Quem exige que venha do perfeito vai sempre se sentir insuficiente e vai sempre ser insuficiente com tudo que se relaciona. Então, a origem imperfeita, a origem que você teve na sua vida, é a que vai te levar para o seu sucesso. Agora, como? Humilde, honrando, reconhecendo, dando um passo, né, de cada vez, e mais do que isso, se entregando, confiando nesse movimento da vida e do mundo que é pai e mãe. Né? Isso, e aí tem algo muito importante em relação à tomada de decisão, que a gente precisa de ver uma perspectiva, né? Então, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa de ver uma perspectiva otimista, porque às vezes eu olho para a perspectiva e é assim, fracasso, né? E essa perspectiva, né, é um impulso que acontece, né? Ela vem da plenitude do sucesso que os outros veem em nosso trabalho. Isso. Olha só que legal isso. Né? Então, quando alguém chega para você e fala assim, nossa, Juliana, nossa, Paula, nossa, Cássio, o que você faz é muito bom para mim. Uhum. Isso é uma perspectiva. Exatamente. O que você me entrega me acrescenta muito. Seja na área que for, né? Isso mostra uma perspectiva de caminho. Só que aí tem hora que a gente fala assim, ah, não, falou para me agradar. Então, o quanto nós estamos dispostos e abertos para receber isso? Eu trouxe uma meditação. Grato você, Libêncio, por estar aqui com a gente. Sempre bem-vindo. Gratidão. Eu vou fazer uma rápida meditação com vocês. Eu quero convidar vocês aí para a gente se conectar com esse movimento da vida, né? E a gente faz muitas meditações nos nossos workshops, no nosso treinamento, nas supervisões, em todos os nossos trabalhos. E eu trouxe para a gente fazer aqui, né, hoje nessa live, cada um se coloca onde você está, na sua casa, se coloca numa posição confortável e tira um minutinho para você vivenciar esse movimento. É bem rapidinho,
para você sentir esse movimento da vida, porque para tomar decisão. Não fica. Beleza. Para você tomar decisão, você precisa de estar no movimento da vida, né? Para a decisão ser suficientemente boa e trazer algo amplo para você. Então vamos lá, se concentrem, respirem, dando uns minutinhos. Quando vocês voltarem, vocês podem trazer um feedback para a gente, ok? De como é que foi. Então, agora de olhos fechados por um momento, vocês vão só escutar o que eu estou dizendo. Da próxima vez, eu vou até preparar uma musiquinha de fundo. Eu ia te perguntar, você quer que eu ponha? Eu ponho. Então põe, Larissa. Eu toda vez que eu faço meditação em live, eu ponho música, as pessoas sabem. Ah, legal. E vocês vão agora apenas se conectar com como o corpo de vocês, a respiração. E vocês vão começar a sentir as batidas do coração de vocês. Como que está as batidas do coração? E a partir dessas batidas do coração, vocês vão sentir os movimentos da vida chegando em você. Tomar decisões é se colocar à disposição da vida. E aí você vai observar se esse movimento chega a um limite. Por exemplo, dentro da sua imaginação, onde que ele te leva? Esse limite te leva em direção ao menos? Menos dinheiro, menos trabalho, menos oportunidades. Onde te leva esse movimento de imaginação? E permitimos então que esse movimento, pois é um movimento criativo, é um movimento de vida, supere esse limite que você sentiu agora. E te leve agora em direção ao mais. Para longe, longe de tudo aquilo que você vinha sentindo. E te leve para a grandeza. E agora você sente a grandeza, a plenitude, o espiritual, algo que é permanente. Algo que vai muito além do seu corpo. E você olha além. Você olha para a vida. E você continua caminhando. Observe o seu caminhar agora neste lugar de grandeza, de plenitude. E mais uma vez, se conecte com o seu coração e vê como ele se acalma quando você pode estar caminhando para um lugar de plenitude, de grandeza. E respire profundamente para esse movimento se tornar grande e real para você. E volte para o aqui e agora. Quem puder, dá um sinalzinho aqui no grupo, no chat, como foi a experiência, quem conseguiu sentir essa grandeza, essa plenitude. Porque é a partir desse movimento que a gente pode, nesse silêncio, nesse contato com a gente mesmo, ouvir o que realmente nós podemos fazer. O que realmente é importante para nós decidir agora. E um convite que a gente quer fazer para vocês bem especial é para que vocês caminhem com a gente
né? Nós estamos aí com o treinamento em desenvolvimento pessoal sistêmico começando nos próximos dias, na próxima semana, no dia 21, e é um movimento de vida. É um movimento de entusiasmo, de alegria, porque é um passo que você dá em direção a colocar algo no lugar dentro de você. E a partir desse lugar, você adquire força para caminhar em todas as áreas da sua vida de uma forma diferente. Na área de relacionamentos, na área de saúde, na área profissional, com a sua raiz, com a sua família. Então, fica esse nosso convite para você fazer parte dessa quarta turma. Dá tempo de decidir, porque quando a decisão chega, a pessoa decide até 7 horas da manhã, que o negócio vai começar às 8. Né? E ela chega, e ela recebe desse trabalho, porque ela tomou a decisão. Porque para receber, nós precisamos de tomar uma decisão. Nós precisamos de experimentar o novo, de agir com inovação, que foi algo que o Thomas trouxe para nós o ano passado. E inovar é dar um passo dentro dessa consciência má, dessa má consciência, né? Que é, muitas vezes, estar ali sozinho fazendo algo diferente, mas a serviço de muitos, porque quando a gente faz algo com confiança, quando a gente faz algo dentro dessa plenitude do sucesso, nós estamos fazendo por muitos. Nós não fazemos só por nós. Nós estamos fazendo por um sistema, porque o que os pais querem dos filhos? Que os filhos tenham uma vida mais leve, mais próspera, mais equilibrada. Ninguém quer ver as pessoas repetindo histórias ruins, não. Ninguém quer ver as pessoas não dando certo nos relacionamentos, as pessoas não tendo saúde, as pessoas não tendo uma felicidade no seu trabalho. Então, tomem essa decisão, né, por vocês. Não é por ninguém, é por vocês. Que muitos vêm, muitos vêm. E a Larissa também vai fazer o convite da supervisão, que nós temos agora sexta-feira. Conta para nós, Larissa, como é que vai ser a supervisão, que eu já fiz o convite do treinamento. São 8 módulos imperdíveis. Nós estaremos lá, eu, a Larissa, a Patrícia, a Luciana, de braços abertos, esperando vocês. As informações podem nos procurar, tem o nosso site também. E antes disso, a gente tem um evento, que é sexta-feira, que a gente faz exercícios de tomada de decisão, que são todos bem-vindos, não é um evento exclusivo para quem está no treinamento. Né? E na semana que vem, a gente tem um workshop vivencial também, aberto para todos que quiserem conhecer mais desse trabalho da constelação sistêmica. No nosso centro, a gente sente a força, né? Então, as pessoas nos buscam, assim como nós também estamos na caminhada, para buscar essa força, né? Para ter essa força de dentro para fora, esse equilíbrio. E esse equilíbrio, essa força, ela só vem através de uma tomada de decisão. Mas colocando assim que quando eu e a Aline tomamos essa decisão da gente abrir esses treinamentos, né, no campo de negócios e carreiras com a supervisão, exatamente foi uma tomada de decisão porque a gente viu a demanda. Então, a busca de pessoas que querem olhar para isso, que querem se fortificar, se fortalecer para isso e conhecer mais através do campo sistêmico, através da abordagem de Bert Hellinger, como é se dedicar, né, aos negócios, à carreira, à profissão, com tomada de decisão no seu lugar. Então, sexta-feira agora, às 18h30, 19 horas, a gente vai estar lá no Instituto para receber vocês, né, nessa supervisão, que a tomada de decisão vai ser o tema, em que um pouquinho do que nós falamos nessa live de hoje, a gente vai trabalhar lá com movimentos, exercícios, diagnósticos, estudos de casos, né? E num grupo muito bonito para a gente poder sair mais fortes para as nossas decisões. O campo do mais, ele exige um passo a mais.
E esse passo a mais, quando é forte, quando tem segurança, quando tem entrega, te coloca num bom lugar na vida. Isso alegra a alma, alegra a vida. Então, esse é o nosso convite para vocês, né? Venham se tornar... Mais um dos convites especiais, né? Temos o treinamento, temos a supervisão e temos o workshop, né? São 3 grandes movimentos. A Natália, oi Natália, agora que eu vi que você estava aí, ela trouxe um comentário bonito, assim, só que cortou bem na hora que a gente ia ler. Isso, exatamente. Se você puder postar de novo, né, falando de como é bom estar no lugar, né, com leveza, e grata, viu, por sua participação e de todos vocês, que vocês possam realmente encontrar essa força para tomarem decisão. Isso mesmo, Denise, a gente está te esperando. Na sexta e no treinamento. Estamos te esperando nos 2, para você seguir nesse caminho com a gente. A gente tá... Até mais, em breve. Você não consegue... Não, eu perco. Não, o comentário ficou. Eu não sei se ela está vendo. Para mim também eu não consigo ler. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada, né, por nos acompanhar hoje. Obrigadão pela participação de todos, viu? Em breve tem mais. Isso. A gente está se organizando para toda semana, a gente está por aqui fazendo lives com vários temas. Quem tiver alguma demanda, necessidade de algum tema, é só nos mandar que a gente se organiza para fazer. Isso. Estamos estudando, nos preparando para o treinamento e também para as lives. É isso aí. Então, uma boa noite a todos. Quem tiver perguntas ainda, depois manda no direct para nós, que a gente está lá respondendo também. Aqui, ó, a Nath respondeu. Bom, falei que a gente sente amor no coração. Quando acessamos esse lugar quando acessamos esse lugar de plenitude, mas ainda perdida de como tomar esse rumo. Pelo menos a consciência já está sendo tomada. Isso, e é o primeiro passo, né? É quando a gente se conscientiza. Aí agora falta a coragem, né? A coragem. E aí, né, a coragem a gente adquire também dentro desses movimentos que explicamos aqui. Mas em breve a gente volta, tá? É um tema amplo que dá para a gente trazer muitas coisas a respeito dele. Grata a todos, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.